está aqui porque Deus tem propósito, Deus tem uma missão para a sua vida. Lá em Provérbios, capítulo número 16, versículo 4, diz assim: o Senhor faz tudo com propósito. Nada que Deus faz é por acaso. E quando eu leio essa palavra, amado, eu entendo que eu preciso estar ligado, atento no que Deus está falando nos detalhes da minha vida. Sabe por quê? Porque, amado, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou enfrentando, tudo que eu já vivi e tudo que eu ainda vou viver, me faz entender, amado, que Deus tem propósito para a minha vida. E tudo que eu vou passar, estou passando, já passei, amado, tudo isso, amado, vai fazer de mim o homem que Deus espera que eu seja. Tudo que você está enfrentando vai fazer de você o homem, a mulher que Deus deseja que você seja. Ele tem um propósito para a tua vida. É assim que a palavra de Deus me ensina. Tudo na palavra de Deus tem um propósito. Tudo na palavra de Deus tem um porquê. Nada está ali, amado, apenas por estar. Nada está aqui nessa palavra apenas, amado, para fazer volume. Tudo que Deus deixou para nós, amado, tem um porquê. Olha para o irmãozinho do lado e diz para ele assim: tudo que você está passando, tem um porquê. Deus está fazendo de você o que Ele deseja. Pois Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para isso. Você crê nisso mesmo? Você crê mesmo? Lá em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus nos ensina que toda a palavra de Deus ela é digna de aceitação e ela é inspirada por Deus para os seus propósitos, para ministrar, para exortar, para repreender, para corrigir, para ensinar a maneira certa de vivermos. É a palavra de Deus que nos ensina. Então, vamos lá, sem perder tempo. Se tudo na palavra de Deus está ali com um propósito, eu então entendo que Deus quer falar algo conosco dentro dos pequenos detalhes do versículo que nós lemos. Nos pequenos detalhes, eu quero me ater apenas à primeira parte do versículo, que diz assim: depois dessas coisas. Olha para o irmãozinho do lado e diga assim: depois dessas coisas, Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Amém? Queridos, é interessante que aqui a palavra está dizendo que depois dessas coisas, pôs o Senhor a Abraão à prova. Peraí, depois dessas coisas, Deus coloca alguém em prova. Ou seja, depois de algumas coisas que ele já viveu, que já aconteceu, que já se passaram, Deus vem e coloca Abraão à prova? Sim, irmãos. Mas depois do que? Depois de Gênesis 12, quando Deus aparece para Abraão e diz para ele assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Depois disso, amado, que o Senhor chama Abraão e faz promessas a ele, e diz tantas coisas maravilhosas que a gente olha hoje, amado, e acha lindo. Só que a gente se esquece que Abraão, ao ouvir Deus dizendo: Abraão, sai. Quando nós saímos de algum lugar, nós temos que deixar algumas coisas. E Deus diz para ele: Abraão, é você, a sua esposa e tudo que é seu. Ou seja, vai sair só você, Abraão, e a sua casa. Sai da sua terra, da sua parentela. Abraão, você vai deixar a sua família. Abraão, você vai deixar o lugar de conforto. Abraão, você vai sair do lugar seguro. Porque por mais que a gente passe lutas, quando a gente está armado, cercado pela família, pelas pessoas que nos amam, a gente passa luta, mas é mais fácil. Mas Deus diz para ele: Abraão, sai. Sai. E é interessante, amado, que Abraão sai. Ele fez tudo o que fez, amado, por confiar, não apenas no chamado, não apenas na palavra daquele que chamou, mas principalmente por confiar naquele que estava chamando. Nessa noite eu quero que você entenda que depois das coisas que você está passando, Deus tem um propósito. É necessário que permaneçamos firmes, porque o Senhor, amado, tem um propósito. Depois que essa tribulação, depois que essa dificuldade, depois que essa luta, depois que esse problema passar, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque vai ser um testemunho de milagre. Glória a Deus. Quando Deus chama Abraão, amado, talvez ele era considerado um louco por deixar a sua terra, a sua parentela, por seguir um Deus que ninguém conseguia vê-lo, porque Deus fala só com ele. Então depois que ele sai da sua terra, da sua parentela, depois disso, amado, a Bíblia diz
que Deus o conduz e ele passa pelo Egito. No Egito, amado Abraão, ele passa por uma situação de medo. E lá no Egito, Abraão inventa uma história. Ele diz para o faraó que a sua esposa não é a sua esposa, é a sua irmã. Por quê? Porque Sara era linda. E ele tinha medo que matassem ele para ficar com ela. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, amado, que até o pai da fé erra. Porque assim como eu e você somos homens, nós falhamos, nós erramos, nós somos fracos muitas vezes, nós somos frágeis muitas vezes, mas Deus não desiste de você. Deus não abandonou o projeto chamado Abraão. Deus não abandonou o seu projeto chamado pai de multidão. Deus não vai abandonar o projeto que é você. Ainda que você venha falhar, ainda que eu venha falhar, Deus não abandona o seu propósito. Olha para o irmão e diga assim: você é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus dá certo. Está entendendo isso? Glória a Deus, aleluia. Ele errou, ele teve medo, ele falhou, ele mentiu. Quando o faraó descobre, o faraó chama ele e diz assim: você é maluco? Você quase acabou com o meu reino. Porque se eu me levanto contra você para ter a sua mulher para mim, o meu reino seria amaldiçoado. Ele manda Abraão embora. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da minha falha. O senhor não sabe aonde eu errei, as coisas que eu falei, as coisas que eu fiz. Eu quero dizer para você, em Jesus Cristo tem perdão para você. Aleluia. Glória a Deus. Em Jesus Cristo tem perdão, a graça dele é maior do que você imagina. Glória a Deus. É Ele quem intercede por nós quando nós falhamos. É Ele quem, amado, entra diante do Pai por nós e pede ao Pai que nos perdoe, porque Ele é o sacrifício pelo nosso pecado. Você não está desamparado. Em Deus tem esperança para você. Aleluia. Mas depois dessas coisas, ainda mais, a Bíblia diz que depois que ele passou pelo Egito, ele agora está armado na campina e Deus fala para ele: ei, o Ló não vai com você. A ordem de Deus foi: Abraão, você, sua casa, o que é seu, sai. Mas ele levou o sobrinho Ló. E é interessante que se você for ler a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus fala com Abraão em Gênesis 12. Começo de tudo. E só volta a falar com Abraão depois que ele se separa de Ló. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque foi muito sério o que Deus falou comigo nessa manhã sobre isso. Ele falava assim: filho, meu povo precisa entender que algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações não vão acompanhar eles para sempre. Tem coisas que tem que ser deixadas para trás. Tem pessoas que não vão te acompanhar para o novo de Deus na sua vida. Amado, eu tive grandes amigos na minha vida que hoje não fazem mais parte dela. Não deixaram de ser meus amigos. Não deixou de ter o meu carinho, mas eles não estão no meu cotidiano. Não estão inseridos no momento que eu estou vivendo com Deus. Isso não significa que eu os desprezei ou que eles me desprezaram. Mas significa que nesse tempo eles não fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Houve pessoas que me ajudaram muito para chegar onde eu cheguei. E muitas delas não estão mais comigo. Pastor, como o senhor pode dizer isso? Porque assim aconteceu na vida de Abraão. Ele não ouvia a voz de Deus, amado. E quando ele se separa de Ló, a Bíblia diz assim, muito claro, é muito sério isso. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Abraão, vírgula, depois que Ló se separou dele. Gênesis 3,14. Tem pessoas aqui, amado, que precisam deixar algumas coisas que ficaram para trás. Para trás. Tem algumas pessoas aqui que precisam entender que já não é mais tempo de ser menino na fé. Nós precisamos amadurecer. Aleluia. Nós precisamos crescer. É interessante, amado. É interessante ver isso acontecendo na vida de Abraão, porque ele é chamado o pai da fé. Deus está levando Abraão para viver uma promessa que dizia respeito a ele e a sua casa. Deus não mudou, amado, o nome dos empregados de Abraão, mas Deus mudou o nome de Abraão e de sua esposa.
Deus não mudou, amado, o nome, amado, do servo fiel a quem Abraão achava que ia receber a sua herança. Mas Deus muda o nome de Abraão e diz para ele: você não é apenas pai exaltado, você é pai de multidões. Ele muda o nome de Sara, e Sara passa a ser mãe de multidões, e Deus fala: do seu ventre reinos vão nascer. Aleluia. Tem pessoas aqui que não acreditam que Deus é capaz de fazer coisas grandes na vida de pessoas pequenas, de pessoas que são aos olhos de muitos insignificantes, aos olhos de muitos, amados, sem valor, que talvez nem a própria família acredita, mas eu estou aqui para te dizer, em nome do Senhor, Deus tem planos para a sua vida, e o propósito de Deus vai ser estabelecido, porque é grande, e Deus é poderoso para fazê-lo. Amado, Deus prometeu que de Sara, sim, a mulher estéril, sim, a que não podia gerar, sim, a que já era velha. Pastor, não, querido, não tem como questionar isso. Só que chega um momento na vida que a gente tem que entender que nós estamos vivendo um momento com Deus. Pastor, mas há pouco tempo atrás sobrava salário. Há pouco tempo atrás, pastor, eu tinha de tudo e agora estou passando apertado. Aprenda a viver os momentos da vida. Amém. Aprenda que este é o momento que você está passando. E tem coisas que precisam ser deixadas, porque senão você vai continuar vivendo esse deserto. Senão você vai continuar vivendo esse ciclo repetitivo. Até o momento que você vai se cansar e vai abrir mão das promessas. Até o momento que você vai abandonar o chamado de Deus. Até o momento que você vai desacreditar das promessas, como se Deus fosse culpado dos seus problemas. Jesus. Nós precisamos entender o que está lá em Coríntios. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Então logo cresci, deixei as coisas de menino. Gente, tem mulher aqui que precisa entender, não é tempo de brincar de namoradinho. Tem gente aqui que precisa entender, não dá tempo de brincar com a sua vida. A sua vida é uma só. Aleluia. Tem homem aqui que precisa entender que tem que deixar as coisas de menino para quando você era menino. Que precisa assumir as responsabilidades de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um pai, uma mãe, de ser um marido, uma esposa. Nós precisamos assumir, amado, o momento que nós estamos vivendo. Se estou passando por um momento de luta, eu estou passando por lutas e vou buscar a Deus neste momento. Mas se estou passando pelo melhor momento da minha vida, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida e vou buscar a Deus pelo mesmo motivo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua fiel e Ele tem um propósito para tudo. Não dá para acreditar que nós estamos ouvindo uma palavra que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que muda o caráter e continuamos sendo a mesma coisa. Vivemos anos e anos reclamando de coisas que já eram para ter sido deixadas para trás. Pastor, eu amava tanto a minha ex, mas ela é ex. Deixa lá. Viveu aquele momento? Teve coisas boas, glória a Deus. Teve coisas ruins, glória a Deus. Pastor, tudo dá graça, a palavra me ensina assim. Mas passou. A minha esposa hoje, o meu esposo, no caso das mulheres hoje, a minha namorada, a minha noiva, o meu noivo, a minha noiva não é obrigado a aguentar, amado, a minha preocupação, porque antes, lá atrás, eu tinha que me preocupar com isso, agora eu trago para o meu relacionamento coisas do passado. Deixa Deus te curar. Este é o momento que Deus quer que você viva. Esta pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus colocou. É com ela que você tem que olhar para frente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falava com o pastor Gé esses dias. Ele me ligou que o pessoal do trabalho dele joga vôlei toda semana. E ele sabe que eu amo fazer isso. Ele falou: pastor, vamos com a gente. Eu falei: já terça-feira eu vou. Terça-feira ele me mandou mensagem. Ele falou: pastor, a gente vai mesmo a confirmar tal hora, assim, tal lugar. Eu falei: fechou.
Trabalhei que nem louco o dia inteiro, amado. Adiantei meus projetos, adiantei as coisas que eu tinha que entregar, fiz tudo. Para ir à noite, quando eu olhei no relógio, era 9 horas da noite, eu estava trabalhando ainda. Pastor, e aí? Continuo amando jogar vôlei, gente. Só que agora eu sou homem. Tenho uma casa. Agora eu tenho uma empresa que Deus colocou na minha mão e eu sou responsável por ela. Aleluia. Agora eu tenho a minha esposa para cuidar. Agora eu tenho a minha casa e graças a Deus os meus amigos têm liberdade de ir na minha casa. E na terça noite, amado, do nada, assim, a gente trocou uma mensagem de tipo, oi, e aí, como tá, não sei o quê. Ah, vem comer em casa. Aí, pô, chegou 9 e pouco, tava lá o casal para comer com a gente, amado. E ficamos conversando. Pastor, e o vôlei? Continua amando, irmãos. Glória a Deus. Só que agora eu sou um homem da casa. Agora eu tenho que ser, amado, responsável pelas minhas responsabilidades de hoje. Não sou mais menino. Quando eu era menino, largava tudo, amado, ia jogar, depois voltava e dava um jeito. Mas agora eu sou homem. E é interessante conversando com o pastor Gé. Ele falava isso do futebol. Eu falei, Gé, você está jogando de sábado ainda? Se vocês não sabem, eu vou revelar um segredo, um manto forte, profundo. O pastor Gé ama futebol. Sei que todo mundo já sabe bem dizer. Gente, aí eu falei, de sábado, Gé, como está o negócio do jogo? Ah, pai, faz dias que eu não vou. Faz muito tempo que eu não vou. Eu falei, o Gé? Assim como você, amado, eu sou curioso. Eu olhei para ele e falei, Gé, mas por que você não está indo de sábado? É o horário que você já não está mais trabalhando, você já está livre, não sei o quê. Aí ele olhou para mim, sem saber de nada, amado, do que Deus tinha ministrado na minha vida durante a semana, do que Deus tinha feito na nossa célula na semana. Glória a Deus. Na sexta-feira à noite ele falou para mim assim, a gente conversando depois aqui da reunião, eu arrumando minhas coisas, trocando ideia, aí caiu nesse negócio do vôlei, que eu falei para ele, justifiquei porque eu não fui. Aí ele pegou, falou assim, eu não estou indo por um motivo. Porque agora, a minha bênção é um furacão em casa. Então se eu vou jogar bola, eu vou voltar e a Carol não vai ter limpado a casa, não vai ter feito as coisas de casa, que é o único dia que ela tem para fazer, porque a Carol trabalha. Aí o que eu fiz? Eu escolhi abrir mão de jogar o futebol no sábado, porque aí eu fico com a Nenê, eu chego, se eu chego mais cedo eu adianto algumas coisas, né? Algumas coisas que eu sei fazer, que eu não sei se você sabe, mas o pastor já é muito prendado. Mentira! Desculpa, acho que é alergia. E aí, amado, ele foi lá, a gente faz o que pode. E aí, amado, ele chega, a Carol chega, ele pega a Nenê, fica com a Nenê, e aí a Carol limpa a casa, umas coisas de mulher, todo mundo que trabalha fora sabe o que eu estou falando. Tem aquele dia que você tem que fazer, não adianta. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu era menino, eu agia, pensava, falava como menino, mas tão logo cresci, deixei as coisas de menino. E é interessante, amado, que quando Deus diz para Abraão, deixa Ló. Deus não está dizendo, eu vou desamparar Ló. Eu vou deixar Ló à míngua. Ló não vai ter minha bênção. Deus não fala isso para ele. Mas Deus diz, vocês não têm que caminhar mais juntos. É um novo tempo. E nesse tempo que eu vou fazer na sua vida, Abraão, Ló não faz parte da história. Amados, eu quero falar uma coisa aqui que parece até estranho que eu vou dizer, mas tem pessoas na nossa vida que a gente tem que deixar ir, gente. Se o seu amigo, se a sua amiga não quer fazer parte da sua vida e não sei o que, para de insistir com pessoas que não querem ficar com você. Se não quer ficar, irmão, deixa ir. Pastor, amado, deixa ir. Pastor, mas eu sei, amado, tem coisas que a pessoa tem que passar. Tem coisas que eu tenho que passar, tem coisas que você tem que passar. E tem muitas coisas, eu quero falar com um crente maduro aqui. Tem muita coisa que a gente tem que passar e tem que passar sozinho. Só eu e Deus. É você e Deus. Glória a Deus. É verdade. Não adianta ficar reclamando, murmurando, contando para todo mundo. Eu tenho que resolver, eu tenho que enfrentar, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer e eu tenho que assumir essa posição. Este é o momento que eu estou passando. Glória a Deus. Aleluia. Esses dias um casal amigo meu ficou de cara porque eles... Pastor, vamos em tal lugar? Eu falei, não vou. Não, mas vamos, lá
gastar. Segundo, eu tenho um propósito que eu vou gastar um dinheiro e eu quero gastar com esse propósito. Então agora eu não vou gastar porque eu quero gastar com isso. Há um tempo atrás, quando tinha pensamento de solteiro, quando estava solteiro, eu não me preocupava com isso. Mas agora quando eu penso que eu quero ir, tem alguém do meu lado que vai comigo. Porque Deus não me deu a minha esposa apenas para ser minha esposa quando está em casa, quando vem para a igreja. Então para onde eu quero ir, eu quero levar a minha esposa. Só não chamei ela para ir para o vôlei, irmão. Você que não é muito chegado, então. Né? Mas fora isso. Fica torcendo. Se ela quisesse também ir para ficar torcendo, podia ir. Obrigado, Simone. Ei, gente, ei. Pastor, eu quero dizer que assim como Abraão, existem momentos da nossa vida que a gente tem que aprender que algumas pessoas, algumas coisas, algumas situações vão mudar e a gente tem que deixar as coisas acontecer. Amém, Jesus. Não adianta eu ficar chorando, remoendo, reclamando, murmurando. São fases da vida e a gente tem que aprender a vivê-las. Se está sobrando, meu irmão, glorifica a Deus, exalta a Deus, busca a Deus, seja fiel a Deus. Se está faltando, busca a Deus, seja fiel a Deus, se entrega a Deus, honra a Deus, vive com Deus. Querido, se você está passando pelo deserto, busca a Deus, exalte a Deus. Mas se você está passando pelo manancial, busca a Deus, exalte a Deus. Seja de Deus em todo o tempo. Abraão passou por várias situações, mas ele não deixou a essência. Depois dessas coisas, sim, depois disso, a Bíblia diz que Abraão, então, depois disso, encontra com Melquisedeque. E ele entrega a Melquisedeque, amado, algo que viria a ser uma ordenança depois de muito tempo. Ele separa, amado, a 10ª parte de tudo que ele tinha, e ele entrega, amado, ao sacerdote chamado Melquisedeque. Ele faz uma aliança com aquele homem de Deus, amado. Ele faz uma aliança com Deus através daquele homem. Queridos, ele aprendeu a viver os momentos. Não havia uma regra, uma obrigação de entregar. Mas aí que está, amado, o mistério de Abraão viver tantas coisas gloriosas com Deus. Sabe por quê, irmão? Abraão separa e entrega, amado, ao Senhor através daquele homem a 10ª parte de tudo que ele tinha. E entra numa aliança com Deus. Sabe o que Abraão estava dizendo para Deus quando ele entrega a 10ª parte do que ele tinha? O dízimo do que ele tinha. Amado, já passou a oferta, não vai ter oferta de novo, já passou. Se você não ofertou, não dizimou, não vou fazer apelo aqui para você fazer isso não. Estou ministrando a palavra depois também dessas coisas. Abraão, amado, entrega aquilo que lhe cabia. Como assim, pastor amado? Para nós, vamos ser sinceros. Amado, por mais que a gente dê a Deus, amado, a gente sabe que é tão pouco perto do que Ele faz por nós. Mas sabe o que Abraão estava dizendo? Deus, tudo que eu posso entregar é apenas 10% do que o Senhor me deu. Só que quando ele toma uma atitude de entregar, sabe o que ele recebe de Deus? Uma atitude de entrega também. Ele entrega o seu tudo. E o seu tudo, amado, era 10%. E o tudo de Deus, amado, era proteção, era provisão, era, amado, direção, era a bênção de Deus por onde ele passasse, era a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. O tudo de Deus, amado, é o céu aberto sobre as nossas vidas. O tudo de Deus é isso. E tudo que a gente dá a Deus, amado, é tão pouco perto do que Ele faz por nós. E agora eu estou falando de vida, não estou falando apenas da oferta de Abraão, do dízimo de Abraão, não. Entenda uma coisa: Deus tudo pode fazer. Mas nós precisamos deixar. Depois dessas coisas. Que coisas, pastor? Depois disso, Abraão entra em aliança com Deus. E ele entra numa aliança com Deus, amado. E essa aliança com Deus, amado, faz de Abraão alguém que por onde andava, ele lograva vitórias. Amado, se ele plantava, colhia, se ele cavava, tinha água, se ele fizesse, amado, Deus abençoava. E é isso que Deus tem para nós, o seu povo. Nós andarmos, amado, marchando sobre a terra. Podemos passar pelo deserto, mas a provisão de Deus estará sobre nós. Podemos passar pelo manancial, amado, mas a provisão de Deus estará sobre nós. Podemos passar pelo vale da sombra da morte e não temos motivo para temer, porque Ele está conosco. Abraão entendia isso. E depois disso, amado, depois dessa aliança com Deus, sabe o que a Bíblia diz? Abraão e Sara têm que dar uma ajuda para Deus. E Sara dá uma serva para Abraão dormir.
e ter um filho com ela. Você conhece a história, amado? Nasce disso Ismael, que foi depois, amado, lágrima e tristeza para Sara. Quantas vezes nós queremos ajudar a Deus, amado, nós só causamos lágrimas e tristeza para nós mesmos. Eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho para encurtar onde Deus quer me levar. Queridos, o problema é que nós temos que entender uma coisa muito séria. É no caminho que Deus escolheu para nos conduzir, que Ele vai nos preparar para quando chegarmos lá, estarmos prontos para viver aquele momento. Tem muita gente fazendo certo no momento errado e está colhendo frutos de maldição. Mas é o certo, pastor, mas na hora errada, não tem estrutura, está perdendo tudo, está jogando tudo fora, está abandonando, está deixando de viver um momento. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas Deus está falando conosco hoje. Eu sou poderoso para te abençoar nesse momento que você está passando. Eu sou poderoso para fazer nessa situação que você está enfrentando. Eu tenho condições de te honrar no meio dessa luta que você está passando. Mas caminha na minha presença. Abraão foi seguindo o caminho que Deus lhe dava. E depois, amado, tentar ajudar Deus e pagar um preço por isso, porque foi sofrimento, lágrima para ele e para Sara. Os maridos sabem do que eu estou dizendo. Para Abraão, amado, era alegria de ter um filho, Ismael. Mas quando ele ia para casa, era a tristeza de ver a sua mulher chorando e reclamando a noite toda. Não aguento mais essa carne. Eu não aguento mais. Agora essa mulher fica se gabando porque é a mãe do seu filho. Agora essa mulher fica esfregando esse menino na minha cara que eu não posso ter filho. Mas foi você que me deu, eu não quero saber. Você não devia ter feito. A culpa é sua. Ei, marido, estou falando alguma besteira? Continua isso, marido. Olha, os maridos estão tão espertos, gente. Eles continuaram com a mesma cara, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, amado, eu senti a vibração. Só que eles estão vendo que a esposa está descendo. Aconteceu? Sabedoria. Olha, tem uns aqui que já aprenderam a viver o momento. Agora são esposos, pai de família. Entendeu? Queridos, entenda uma coisa. Depois dessas coisas, chega um momento. Depois dessas coisas, aquela promessa de Gênesis 12, depois de muitas coisas que aconteceu, a Bíblia diz que Deus visita Sara. E a Bíblia diz que Deus visita Sara. Gênesis 21:1. Deus visita Sara. E visitou o Senhor a Sara. É interessante o versículo, que diz assim: como lhe dissera. Ou seja, Deus veio para cumprir a sua palavra. E aí diz: o Senhor cumpriu o que havia prometido. Deus vai cumprir o que prometeu. Glória a Deus. Deus vai fazer o que falou que faria. Só que o problema, amado, é que Deus, Ele é perfeito. Pastor, não está errada a sua frase? Não, acha. É porque a gente sempre culpa os outros, né? Então eu estou colocando a frase nessa visão. O problema é que Deus é fiel ao seu propósito. Aí Deus fala assim, ó: ei, bênção, fica ali, ó. A irmã Fátima aqui, ó, amada, é uma bênção de Deus. De fato. Aí Deus fala para outra bênção sua: fica aqui, a Kelly, bênção de Deus. Aí Deus fala para você: ei, Almir, desce do altar. Aí você desce. Aí você olha, o caminho é espaçoso, é fácil de caminhar. Aí Deus fala: vai para a direita, Almir. Aí você fala: não, Deus, olha aqui o caminho lindo, livre, não tem nada. É direita, Almir. Não, Deus, aqui, Deus, é aqui que eu quero caminhar, Almir. É direita, lá atrás. Não, Deus, aqui. Ai, Deus, olha, encontrei o Vinícius, encontrei o Gabriel, que benção, olha, encontrei. Meu Deus, aqui, Deus, que benção. Eu cheguei num lugar amplo, espaçoso, mas cadê a bênção? Mas cadê a presença? Deus, cadê sua voz que eu não ouço mais? Aí eu me lembro de Apocalipse que diz: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Deus, o que é? Direita é. Aí você chega no lugar que Deus quer. Bênção. Deus, mas o caminho é estreito. Mas Ele não planejou o caminho, Ele só disse para você ir.
Ele não falou que seria esse caminho, ele falou, vai para a direita, encontrei a minha bênção. Ele fala, agora você vai para a esquerda. Ah, agora é o caminho. Não, amor, mais para frente. Aí você vai. Aí você encontra outra bênção, porque Deus já preparou tudo no seu caminho. Ele planejou o caminho. Pastor, não é assim. Então me prova, porque Deus tira o povo do Egito e leva por um caminho mais longo, mais difícil, porque Deus tinha um propósito para aquilo. Deus tem um propósito para essa situação. Em vez de ficar reclamando, murmurando, deixa as coisas que para trás ficam. Viva esse momento e ouça a voz de Deus, porque depois dessas coisas Deus vai honrar a sua fé. Queridos, depois dessas coisas, Abraão segura em seus braços o filho da promessa. Depois dessas coisas chega Isaac. Isaac, amado, trazendo para a nossa administração de hoje, é a promessa de Deus que se cumpre no tempo certo. Glória a Deus. Homem nenhum pode dizer que Isaac foi um erro de percurso, porque a Bíblia já diz há um tempo atrás dessa situação, que para Sara já não havia mais as regras de mulher. Ou seja, toda mulher que está aqui sabe o que eu estou dizendo. O corpo dela não podia mais gerar, cessou. Pastor, mas inseminação artificial, eu estou falando de milênios atrás. Só para você se localizar na história. A promessa não foi eu te darei através das mãos do médico, eu te darei. Ele não disse eu vou fazer você ter um filho, ele disse eu te darei. Quando ele diz ele assume a responsabilidade dizendo assim, é comigo o negócio, não tem nada a ver com você. É comigo. Quero abrir um parênteses para dizer para pessoas que estão aqui, está na hora de você entender que tem coisas na sua vida que não é você, não é eu, não é o fulano, é ele. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas eu não sei como vai ser. Desculpa eu ser grosso, mas não cabe a mim a você saber como vai ser, quando vai ser, de que maneira vai ser. Cabe a mim a você crer. Amém. Lá em Gênesis 12, a gente acha lindo quando Deus fala com Abraão e ele sai. Está na hora de você entender que tem que sair. Você pode não saber o caminho, você pode não saber para onde, mas você sabe quem vai com você e sabe que Ele é poderoso para fazer o que prometeu, pois Ele não desampara aquele que nele confia. Aleluia. Queridos, depois dessas coisas, já estava com Isaac. O menino já não era mais uma criancinha, já era um mocinho. Depois dessas coisas, vírgula, pois o Senhor Abraão a prova. E sabe qual é a prova de Gênesis 22 que nós lemos? Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Pastor, a Bíblia está errada. Ele não era o único filho, para Deus era. Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele